Desde que esse jogo foi lançado em novembro de 1994, muita coisa foi dita sobre ele. E quando muita coisa é dita, muita bobagem é dita também. Nem tudo que já foi falado sobre esse jogo é verdade. Por exemplo, durante muito tempo disseram que o Miyamoto detestou esse negócio aqui. O boato até fazia sentido, porque esse jogo foi produzido pela Rare, fora do Japão, e a Nintendo, na época, não costumava deixar desenvolvedoras ocidentais cuidando dos seus personagens, da sua propriedade intelectual. Quem resolveu retratar um Miyamoto enciumado com isso, conseguiu convencer muita gente por muito tempo. Aí o próprio Miyamoto precisou desmentir. Numa entrevista de 2010, ele disse: "Eu só quero esclarecer que esse não é o caso, porque eu estava envolvido no projeto e até trocava e-mails quase que diariamente com o Tim Stamper, do começo até o final do projeto." Tim Stamper foi uma figura fundamental para que esse jogo existisse. Ele é um dos fundadores da Rare, junto com o irmão dele, que se chama Chris. Muito do que eles fizeram em Donkey Kong Country era inédito, da tecnologia utilizada ao visual, passando pela trilha sonora maravilhosa que foi composta por um humilde ex-vendedor de instrumentos musicais. Tudo nesse jogo era novo, e toda essa novidade chegou no final do ciclo dos consoles de 16 bits. A abertura do jogo parece que está tentando explorar de maneira simbólica a chegada do novo que aposenta o velho. É meio engraçado, mas essa atitude rebelde que a gente vê na abertura combina muito mais com o que a Sega fazia naquela época do que com a Nintendo. E faz sentido que seja assim, porque esse jogo chegou junto com uma mudança no marketing da Nintendo dos Estados Unidos. As campanhas publicitárias da Nintendo estavam ficando mais agressivas e cada vez mais parecidas com a comunicação da concorrente, que a Nintendo pretendia ultrapassar, deixar para trás. É só comparar. Primeiro, veja essa peça publicitária da Nintendo, que é de 1994. Agora, dá uma olhada nessa outra peça, que é da Sega, e foi veiculada uns 3 anos antes. As duas são provocativas, e as duas têm uma linguagem visual muito parecida, usando esse texto branco com um fundo preto. So what's blast processing do? And what if you don't have blast processing? Donkey Kong veio para acabar com essa disputa e conseguiu. Donkey Kong Country chegou num curto período histórico em que a Nintendo estava representada no Brasil por uma parceria com a Gradiente. Juntas, as duas formavam a Playtronic. A Playtronic durou pouco e nunca investiu muito em marketing, mas eles não deixaram passar a chance de anunciar esse jogo. O comercial brasileiro é uma reedição daquele que foi ao ar nos Estados Unidos. Eles só tomaram cuidado de retirar qualquer comparação com a Sega, porque aqui no Brasil a gente tem uma série de restrições para tal da publicidade comparativa. Seja como for, o comercial na TV e essa capa aqui da Super Game Power mexeram comigo. Eu queria muito esse jogo, só que eu não tinha dinheiro. Essa é a Vila Fani, em Curitiba. Na primeira metade dos anos 90, esse lugar tinha uma borracharia a cada 100 metros, o que faz sentido, porque o bairro fica ao lado de uma estrada. Já a locadora, mais perto da minha casa, ficava tipo uma meia hora de bicicleta. E a locadora era importante, porque quem não tinha grana para ter os consoles ou os cartuchos, dependia de locadoras como essa aqui. Nesses lugares, você podia alugar um jogo e levar para casa, ou então sentar para jogar. Só que tem um problema.
Um jogo como Donkey Kong Country não é para ser jogado desse jeito. Isso aqui leva tempo para ser desvendado e aproveitado. E quando você depende do cartucho da locadora, você pode ter certeza. Alguém vai apagar o seu save e você vai perder todo o seu progresso. Aí você vai ter que fazer tudo de novo. Isso sempre acontecia comigo. Eu jogava um pouco desse jogo e aí quando eu ia jogar de novo, eu tinha que começar do zero. Era meio frustrante, mas era melhor do que não ter nenhum acesso ao jogo. De boa, eu não me importava de pegar a bicicleta e pedalar uma meia hora pelas ruas desse bairro, para daí chegar na locadora, pegar o jogo e tentar de novo. Invariavelmente, eu parava sempre na mesma fase, que era muito, muito difícil. Não dá pra dizer que esse jogo é fácil antes de você chegar aqui. Também não dá pra dizer que é fácil depois dessa fase. O fato é que Snow Barrel Blast é um ponto fora da curva de dificuldade desse jogo. E ao mesmo tempo, essa fase também é um exemplo do quanto o level design pode ser inteligente em Donkey Kong Country. Logo no início dessa fase, tem esse pássaro voando bem devagarinho. Você pula nele e ganha acesso a uma fase bônus. Aqui você pega o sapinho dourado e com isso você tem a oportunidade de acumular vidas extras. Isso não está no início da fase de graça. Você vai precisar de cada vida que puder guardar. E o início da fase tem outras oportunidades para você se garantir. Esse balãozinho aqui vale uma vida. Primeiro, o jogo te deixa acumular recursos e depois ele vai te apresentando os desafios que vão consumir todos esses recursos que você acumulou. E essa fase faz isso de uma maneira bem dramática. Primeiro começa uma nevasca e depois você chega nesse ponto em que você tem que ir de um barril para o outro, sempre acertando a direção e sempre desviando dessas abelhas. O timing aqui tem que ser perfeito. Esse segmento é longo e o que não falta são oportunidades de errar. É dessa parte que eu não conseguia passar de jeito nenhum quando eu era pequeno. Na medida em que você progride, isso aqui vai ficando quase impossível, porque você tem só uma fração de segundos para apertar o botão certo na hora certa. Hoje, 20 e tantos anos depois de ter jogado isso pela primeira vez, eu até consigo vencer essa fase em poucas tentativas. O fato de que ninguém apaga meu save ajuda, mas durante muito tempo isso aqui era impossível para mim. Acertar cada barril desses não é fácil e os desenvolvedores sabiam disso, tanto que eles também criaram um jeito alternativo de atravessar essa fase. Logo no começo desse segmento muito difícil, em que você tem que ir de um barril para o outro, você usa o primeiro barril para se jogar no abismo. Lá embaixo tem um barril escondido. Ele te joga para a direita e mais para a direita. E aí, sem fazer nada, você vai parar no final da fase. Depois de muito tempo tentando vencer essa fase pelo caminho normal, eu encontrei esse atalho sem querer, por acidente. E na época, isso me fez pensar bastante. Primeiro, a gente pode tentar pensar sobre esse barril do ponto de vista dos desenvolvedores do jogo. Para eles, esse barril representa uma bifurcação no caminho. Ir para a direita é uma opção óbvia, visível, mas esse caminho também é o mais difícil. Pegar essa diagonal para cair lá embaixo é a segunda opção, e esse é o caminho secreto e fácil. No momento em que você entra nesse barril, você pode escolher uma de 8 direções. Só 2 não vão te matar instantaneamente, mas só uma delas vai te levar direto para o final da fase. Isso significa que se você fechasse os olhos nesse momento e escolhesse a direção aleatoriamente, aí você teria uma chance em 8 de encontrar o atalho, mas não. Você está sempre tentando pegar o caminho da direita. E é por isso que você acaba precisando passar por aqui centenas de vezes até achar o maldito atalho. Quem desenhou essa fase sabia que os jogadores que estivessem presos nessa parte do jogo iriam acabar achando esse atalho uma hora ou outra. E é só porque esse barril tá aqui que eu não larguei esse jogo pela metade.
A primeira coisa que eu fiz quando eu tive a minha própria grana foi comprar esse jogo. Não só porque eu gosto dele, mas porque eu também gosto do que eu aprendi com essa fase aí que eu tive tanta dificuldade para vencer. A lição aqui foi importante e me ajudou muitas vezes. A vida tá cheia de opções parecidas com a desse barril. Toda vez que um caminho parecer difícil demais, toda vez que o nosso jeito de fazer alguma coisa tá parecendo quase impossível, é porque existe um outro jeito muito mais fácil que a gente não tá enxergando. Valeu, Donkey Kong! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve o nosso podcast. Ele também aparece aqui no finalzinho. É o caso do Henrique e da Laura. Feliz aniversário, Laura! Valeu!